Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do canal Aula na Tela. Me chamo Kernia Rubano, sou professora de matemática e hoje nós vamos trabalhar conjunto dos números racionais. Então, cada um dos conjuntos numéricos que conhecemos hoje, ele surgiu com a necessidade de representar certa quantidade de algo, tá? E é claro que com os conjuntos dos números racionais não poderia ser diferente. Até o momento, até o exato momento, a gente tinha o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, mas nenhum deles conseguiam representar as partes de um todo. E na aula de hoje nós vamos falar sobre isso. Aqui, imagine você e seus amigos comendo uma deliciosa pizza. E se dessa pizza sobrassem 2 fatias de um total de 8 pedaços? Aqui, na representação, a gente poderia dizer que sobraram 2 pedaços de 8, 2 oitavos, ou a gente poderia dizer que sobrou 1/4, não é isso? Então, sem a existência dos números racionais, jamais poderíamos dizer que sobrou 1/4 da pizza. E aí, além disso, uma das 4 operações fundamentais da aritmética não estava totalmente satisfeita sem a existência dos números racionais. Pois quando nós somamos, quando nós subtraímos ou multiplicamos 2 números inteiros, a gente tem como resultado um número inteiro, tá? Esses números inteiros, eles podem ser negativos ou positivos. Contudo, caso a divisão entre 2 números inteiros, nem sempre a gente vai ter como resposta um número inteiro. A gente vai ter como resposta um número decimal. Mas como assim, gente, um número decimal, se os números decimais não fazem parte dos números inteiros? E foi a partir dessa ideia que surgiu a definição para os números racionais, que é a que vamos ver agora. Então aqui, os números racionais a gente pode definir como todo número que pode ser escrito na forma de fração, de A sobre B, com A e B representando os números inteiros, e B ele tem que ser, ele deve ser um número diferente de zero, tá? Desse modo, qualquer número que possa ser escrito onde o numerador e o denominador são números inteiros, tá? Onde o denominador ele não pode ser igual a zero, ele deve ser diferente de zero, a gente denomina esses números como números racionais, ok? E aqui tem alguns exemplos de números racionais, por exemplo, menos 1,5, tá? Que esse número a gente pode escrever ele na forma fracionária como menos 3 sobre 2. Se eu realizar a divisão dessa fração, eu vou ter como resposta menos 1,5, tá? Aqui, olha, o número 6, você pode até pensar, tia, mas o número 6 é um número natural. Como é que o número 6 ele vai estar representado nos números racionais? O número 6 ele pode ser escrito como 12 sobre 2, não pode? Porque quando eu dividir 12 por 2, eu vou ter como resposta 6, tá? E essa fração eu posso deixar ela ainda mais simples. Eu posso simplificar ela dividindo os 2 termos por 2, eu tenho como resposta 6 sobre 1, tá? Uma raiz exata, eu vou ter como resultado um número natural, tá? Número 5. E da mesma forma que o número 6, tá? O número 5 eu também posso representar ele como fração. Se eu colocar aqui no denominador o número 1, se eu escrever 5 sobre 1, eu escrevo o número 5 na forma fracionária. Então, todos esses exemplos que a gente tem aqui, uma dízima periódica, um número negativo, eu posso escrever na forma de fração, tendo assim números racionais, tá?
Então, eu coloquei aqui um diagrama para vocês, para a gente conseguir observar, tá, a dimensão desse conjunto, onde os números naturais, os números inteiros, os números decimais, as dízimas periódicas, todos esses números, eles fazem parte de um conjunto chamado de conjuntos racionais, onde esse conjunto é representado pela letrinha Q, tá? Que essa letrinha Q, ela vem de quociente, que significa divisão. Módulo ou valor absoluto de um número racional. Então, o módulo ou valor absoluto de um número, tá? De qualquer número, corresponde à distância que esse número vai estar da origem, tá? A origem sempre será o número zero, então é a distância que esse número vai estar do número zero. Por exemplo, o meio, ele vai estar a essa distância, tá? Vai estar uma distância de meio, vou até dizer assim, de meia unidade, meio centímetro do número zero, ok? Lembrando que o módulo sempre será um valor positivo. Eu trouxe aqui como exemplo para vocês, por exemplo, é o módulo do número positivo mais 3 meios, vou ter como resultado 3 meios. O módulo do número menos 3,5, vou ter como resultado 3,5. Então, o módulo, ele é indicado por essas barrinhas, tá? E aí, o resultado dele sempre será o mesmo número, sendo ele positivo, independente dele ser positivo ou negativo, ok? E já os números opostos ou simétricos vão ser aqueles que estão à mesma distância da origem. Por exemplo, eu tenho aqui, olha, menos 3 meios e mais 3 meios. Se a gente for observar, eles estão a uma mesma distância, né, da origem, que é o ponto zero, e aí a diferença entre eles vai ser só o sinal, tá? Porque como eles vão estar do lado oposto, um vai ser representado pelo sinal positivo e o outro representado pelo sinal negativo. Então, a gente chama esses números de opostos ou simétricos. Um outro exemplo aí é o 2, o menos 2, o menos 3, ou o menos 3,5 e o mais 3,5. Poderia citar como exemplo o 4 e o menos 4, porque eles estão a uma mesma distância da origem, ok? Então, aqui, gente, a gente pode também aprender brincando, tá? Então, aqui eu trouxe uma atividade para nós respondermos juntos. Nós vamos posicionar os números racionais na reta numérica, tá? Se vocês quiserem entrar nesse link aí na casa de vocês, tem vários jogos relacionados à reta numérica e os números racionais. E eu garanto para vocês que vai ser bem divertido e que vai ajudar bastante no aprendizado de vocês. Então, vamos lá. Então, aqui, gente, olha, vocês clicando lá naquele link, tá? Vocês vão entrar na página do jogo, clica em começar e vai aparecer aqui o nosso jogo sobre reta numérica, tá? Vocês terão um tempo, mas para início vocês não precisam dar nem muita atenção a esse tempo para poder finalizar logo. Então, é melhor fazer consciente e acertar do que fazer com pressa e errar tudo, ok? Então, aqui na parte de cima, nós temos números fracionários, né? Eu tenho menos 8 terço, 1 meio e 7 terço. E aqui, olha, embaixo, nós temos números decimais, né? Menos 1,5, 3,5 e menos 3,1. Então, nós temos números positivos e negativos e nós vamos ter que posicionar eles, né, no local correto aqui na reta numérica. Aí vocês podem até estar se perguntando assim, mas tia, como é que eu vou saber onde é que eu vou colocar menos 8 terços se eu não sei onde é que essa fração vai ficar posicionada? Gente, a dica é só você dividir. Então, quando você dividir menos 8, a fração não é uma divisão, então quando você dividir menos 8 por 3, você vai encontrar como resposta menos 2,6. Então, se a gente for observar aqui, menos 2,6, ele vai estar entre o 2
e o 3, não é isso? Então, se é negativo, vou trazer ele para o lado dos números negativos. E aí é só puxar, ó. Se vocês tiverem dificuldade de identificar onde o número vai estar posicionado, né, o número decimal, é só lembrar de dinheiro, né? 2,6 é como se fosse R$ 2,60. Então, ele vai estar entre o 2, eu vou ter entre 2, né, mas ele é negativo, menos 2 e menos 3, ok? Se eu fizer aqui a divisão de 1 por 2, positivo, 1 dividido para 2, eu vou ter como resultado 0,5. Então, a gente pode imaginar como se fosse 50 centavos. 50 centavos vai estar entre onde? Ó, vai estar entre 0 e R$1. Então, eu vou e puxo a bolinha para cá, tá? 7 dividido para 3. 7 dividido para 3, ou 7 terços, eu vou encontrar como resposta 2,3 ou 2,30, se ficar melhor para vocês conseguirem visualizar assim. Então, 2,30 vai estar entre quem? Vai estar entre 2 e R$3. Puxa a bolinha para cá. Certo? Agora aqui, ó, subiu esse número aqui, menos 1,5. Então, é como se fosse R$1 menos R$1,50. R$1,50, né? Negativo. Vai estar entre quem? Vai estar entre menos R$1 e menos R$2. Puxa pra cá. 3,50. 3,50 vai estar entre R$3 e R$4, ó. Puxa pra cá. E falta quem? Aqui, ó. Menos 3,1, ou como se fosse R$3,10, menos 3,10. Menos 3,10 vai estar entre o menos 3 e o menos 4. Sobrou só apenas ela e finalizei, tá? E aqui clico para enviar a resposta e ele vai me confirmar o que eu acertei ou o que eu errei. E aí, pessoal, nesse jogo tem várias outras opções para vocês jogarem. É bem interessante. Vocês gostaram do jogo? Então, se vocês quiserem, eu espero que vocês tenham treinado aí, tá? No horário da aula ou depois da aula. Mas se vocês quiserem ter acesso a outros jogos relacionados à reta numérica e os números racionais, né? Como eu já falei, entra nesse link e aí vocês vão poder aplicar os conhecimentos que vocês já têm até agora, tá? Aprendidos na aula de hoje. Então vamos aqui. E aí, nós vamos praticar um pouco mais, tá? Essa é uma atividade para vocês realizarem em casa. Se vocês precisarem de ajuda, chama o professor, né? Pede para ele dar uma orientação aí, caso vocês tenham tendo dificuldade, mas eu acredito que não. Eu acredito que vocês vão sair super bem. Então, aqui vocês vão praticar na reta numérica. Como eu falei ali no joguinho, para poder saber onde vai posicionar aqui as plaquinhas, tá? Nós vamos posicionar essas plaquinhas com números racionais aqui na reta. E aí, para a gente saber onde eles vão estar posicionados, principalmente as frações, realiza a divisão, que aí já fica bem mais fácil para vocês, né? Saber onde cada númerozinho, onde cada plaquinha vai estar aí na reta. Por exemplo, quanto é a raiz quadrada de 16? Quanto? 4. Vocês aprenderam na aula de radiciação, não é isso? Então, a plaquinha raiz de 16 vai ficar posicionada onde? Bem aqui, ó, em cima do 4, porque a raiz quadrada de 16 é 4. E assim vocês vão realizando, né, a divisão das outras frações e colocar eles no devido lugar, ok? E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado, né? Fiquem com Deus e até a próxima aula.